Com vocês e descrever aqui um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre essa questão do ocultismo, do satanismo, que eu já estudei bastante. O caso Daniel Mastral ganha mais algumas páginas, mais alguns capítulos. Preste atenção na notícia que saiu sobre Daniel Mastral e o que ele teria feito com seu filho, com a sua então finada esposa, e também Sara Sheva vai revelar algo forte aqui. Queridos, esse caso parece que está longe de acabar. Existem muitas coisas que estão ocultas ainda sobre Daniel Mastral, sobre tudo isso que está acontecendo. E nós não podemos deixar isso morrer sem a gente entender melhor esse caso. Então vou trazer aqui a Sara Sheva fazendo algumas acusações, algumas ponderações também. E também vamos falar sobre a notícia, a nova polêmica que saiu sobre Daniel Mastral, sobre o que ele fez com a sua esposa, que também perdeu a vida, e com o seu filho. É algo pesado, é algo polêmico. Mas seja bem-vindo, a sua presença aqui é um prazer enorme para mim. Daniel Mastral o caso Daniel Mastral está longe de ser um caso comum, um caso normal. O Mastral passou por ventos muito fortes, perdeu a sua esposa, perdeu o seu filho, e todos eles supostamente teriam tirado a sua própria vida. Porém, existem pessoas que afirmam que o Mastral teve culpa nos dois casos, tanto da mulher quanto do próprio filho, diretamente. Seria isso uma verdade ou uma acusação leviana? Vamos comentar sobre isso aqui. E tem muitas pessoas que ainda não acreditam, que nunca acreditou na conversão do Daniel Mastral, achava ele uma farsa. Mas vamos nos ater à notícia de hoje. Seja bem-vindo, a sua presença aqui é um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui comigo. Seu joinha ajuda demais no crescimento desse canal. Você, meu amigo, minha amiga que está aí desempregado, precisando trabalhar, não consegue emprego, coloca currículo de todos os cantos e não consegue emprego, não consegue um serviço para pagar suas contas. Chegou para você a solução, a resposta das orações que você estava precisando. Quer trabalhar usando a internet de uma maneira 100% confiável, segura? Quem está indicando você aqui é um servo de Deus. Você quer trabalhar de uma maneira 100% segura e confiável, usando apenas o seu celular, com acesso à internet, fazendo dinheiro bom. Você pode começar fazendo 1.000, também pode começar fazendo 2, 3, 4 mil. Tudo depende do seu esforço, do seu empenho. Trabalhar dentro da sua casa, do seu lar, pode ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Primeiríssimo comentário fixado tem um link, você vai acessar esse link e vai mudar de vida de uma vez por todas. No final, deixa aqui um recado do Ed para você que também é um crente em Cristo Jesus, certo? Então vamos ao assunto de hoje. Desde que a polêmica notícia da perca do Daniel Mastral saiu, existem algumas especulações sobre como ele teria perdido sua vida, se foi ele mesmo, ou se foi alguém que fez, ou por obra de um trabalho de magia que fez ele fazer aquilo. Ele estaria hipnotizado, ele estaria de alguma forma possuído naquela hora. Agora eu te pergunto, como que o Mastral estaria possuído se ele dizia ser evangélico? Se ele dizia ser cristão? Um verdadeiro cristão não fica possuído, não. Um cristão salvo, liberto, não fica possuído, não. Certo? Mas uma notícia que saiu hoje no Fuxico Gospel é o seguinte: Daniel estaria sendo acusado de ter ajudado a esposa na sua... Ele teria ajudado a tirar a vida da própria esposa com remédios. Ela não perdeu a sua vida com um infarto fulminante. Ela teria perdido a sua vida com excessos de remédios. E ele seria culpado, ele está sendo acusado de ser culpado da perca da sua esposa. Existe alguém aí, que não vou citar o nome, que disse que o Mastral incentivou o próprio filho a tirar a sua vida. Ele incentivou o próprio filho a pular ali no trilho do trem
e tirar a sua própria vida. Temos prova? Não temos, então não podemos afirmar nada. Mas escute bem o que Sarah Sheva falou sobre o que poderia ter de fato acontecido com o Daniel Mastral. Veja isso que está importante, está impactante demais. Na minha percepção, não acredito em suicídio. Muitas pessoas falavam, não, mas ele já tinha até tentado e tal. Vamos lá, eu vou discorrer, vou compartilhar com vocês e descrever aqui um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre essa questão do ocultismo, do satanismo, que eu já estudei bastante sobre isso e sei como eles atuam, a forma como eles atuam para eles fazerem certas coisas parecerem acidentes, principalmente parecer suicídio. Certa vez, há muito tempo atrás, ocorreu um assassinato em Nova York, num prédio de alto nível, de luxo, da alta sociedade em Nova York. Já tem alguns anos isso, tem mais de uma década. E esse crime foi um crime horroroso, onde os pais chegaram e encontraram a babá ensanguentada no chão do banheiro, com as crianças mortas, as duas crianças que a babá cuidava estavam mortas, a babá estava com o pescoço cortado, sangue escorrendo por todo o banheiro e as crianças mortas. Essa babá ainda tinha pulso. Chamaram o 911, né, a emergência, então eles chegaram e recolheram o corpo dessa babá que miraculosamente sobreviveu. E ela foi para o hospital, ficou em coma, até que finalmente ela acordou. Quando ela acordou, então, ela estava sob a guarda da polícia, porque ela era, então, uma assassina de duas crianças. Eles foram perguntar para aquela babá o que tinha acontecido. Detalhe, esse crime ocorreu no último dia de outubro, entre o dia 28 e 31 de outubro. Que todo mundo sabe que o mês de outubro é o mês que se comemora qual festividade nos Estados Unidos. E aí, que essa mulher, quando acordou do coma, eles foram entrevistá-la. Ela disse, eu não me lembro de nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Quando eu comecei a estudar sobre essa parte de ocultismo, satanismo, para poder lidar com as coisas que eu enfrentei na minha vida, para poder lidar com o passado que eu vivi, eu tive que enfrentar, porque muitos pastores que eu perguntava as coisas que eu tinha vivido antes de eu me converter, nas coisas de misticismo, esoterismo, paranormalidade, ufologia e etc., os pastores não sabiam me dizer absolutamente nada vinculado à Bíblia sobre as experiências horrorosas que eu tinha tido com o diabo antes de eu ser crente. Então eu comecei a estudar tudo o que eu podia para eu poder entender aonde poderia estar o vínculo com a palavra, aonde a palavra estava falando. Então eu fui buscar conhecimento em livros bíblicos sobre esses temas. Livros, estudos de pessoas cristãs que estavam denunciando, para que eu pudesse, então, estar tendo uma leitura segura. E na hora que eu comecei a estudar sobre essa área, eu comecei a entender um pouquinho sobre projeção astral. Você já ouviu falar de projeção astral? É uma prática dentro desses ocultismos aí, muito conhecida por eles. É uma prática onde o tal bruxo, o tal ali médium daquela área, ele sai do corpo em espírito. Então o corpo dele fica ali fazendo o feitiço e o espírito humano dele viaja, vai até onde ele quer, escuta conversas, pode até fazer poltergeist, mexer objetos e coisas, ou coisas piores, como por exemplo entrar no corpo de outra pessoa e a pessoa fica possuída, não por um demônio. Escute, isso é uma das coisas mais horrorosas que eu estudei. E uma das coisas que você não vai ouvir em qualquer lugar. Existe possessão de espírito humano. E qual é a diferença da possessão de um demônio para a possessão de um espírito humano? Ah, fulano está possuído pelo demônio. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, quem está possuído pelo demônio, a gente manda em nome de Jesus, o demônio tem que sair.
A gente manda ajoelho, o demônio tem que ajoelhar. A gente manda mão para trás, o demônio tem que ficar com a mão para trás. A gente manda calar a boca, o demônio tem que calar a boca. A gente manda sair em nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, uma pessoa, o espírito humano de uma outra pessoa, eu não consigo expulsar a pessoa. Eu não consigo dizer, sai fulano. A pessoa que vai ter que querer sair. A partir daí, gente, o desafio é muito maior. Porque para você expulsar, você vai precisar que Deus dê a ordem aos anjos. E os anjos vêm e articulam e tiram o espírito humano da pessoa. Eu vou falar da minha experiência agora. E isso, eu e a Hannah já conversamos para que eu pudesse falar disso aqui. Nós estamos em acordo, eu e minha filha. Nós tivemos a ajuda. E eu vou falar um nome agora da pessoa que me ajudou, porque eu quero honrar ela. A mulher que me ajudou a lidar com isso foi a pastora Ezenete Rodrigues. Eu morava em Belo Horizonte e uma mulher entrou na minha casa e desmaterializou na frente da minha filha, na minha casa. Era uma bruxa satânica fazendo projeção astral na minha casa, dentro da minha casa. Quando eu liguei para a pastora Ezenete e disse, o que é isso que aconteceu? Ela disse, ela era como? Quando a Hannah descreveu como a mulher era, a pastora Ezenete identificou, falou, eu sei sim, é uma bruxa que tem aqui, e ela já veio aqui, já veio na igreja, já veio atrás da gente, ataca a gente, eu tenho uma equipe de intercessão, montei uma equipe para poder lutar contra isso. Gente, para pensar, pastora Ezenete é uma das líderes que está de pé, e não dá bobeira. Eu não acredito que ele tirou a própria vida, eu não acredito. O que eu acredito? Eu acredito que uma pessoa, se ele realmente estava convertido, porque, gente, para ele ter cometido uma atrocidade dessa com ele mesmo, ele precisava estar desviado, porque ele era um homem muito culto, e ele sabia que se ele tocasse na vida dele, ele perderia sim a salvação. Mas Sarah Shiva, tem alguma forma de Deus perdoar o suicídio? Tem uma única forma, que a gente nunca vai saber se foi o caso dele, ok? A única forma, eu vou falar daqui a pouco, mas deixa eu terminar de falar isso. Ele, na minha opinião, não fez isso. Eu tenho essa percepção. E por que eu tenho essa percepção? Porque, pelo que eu me lembre, ele era um homem de Deus. E pelo que eu me lembre, se ele não se desviou, eu não tive mais contato, se ele estava firme, ele jamais faria uma coisa dessa. Algumas pessoas me enviaram vídeos das redes sociais dele, onde ele dizia, num dos vídeos, que ele tinha projetos, que ele estava empolgado com tal e tal projeto, marcando vários eventos, de estar em evento. Gente, não é coerente isso. Então, eu não acredito. Mas eu acho que as pessoas estão querendo tapar o sol com a peneira. Não. Eu não acredito, eu tenho o direito de não acreditar. Agora, vamos lá. Se ele estava desviado, se ele se perdeu da fé, eu não sei mesmo. Não posso falar nada, não sei. Se se perdeu da fé, se abandonou e se fez isso, aí realmente, gente, não tem como a gente defender. Qual é a única situação aonde um suicídio tem perdão? Porque Deus, ele não tolerará uma atitude de alta rebelião contra ele, de matar a vida que ele criou. Deus não tolerará isso jamais. Deus não perdoa esse tipo de coisa. A única situação onde o pecado de tirar a própria vida pode ser perdoado é quando há a interação de um espírito humano incorporando na pessoa. E se um espírito humano incorporou, não é a pessoa, como foi o caso daquela babá. Ela disse, eu não lembro de nada. Por que ela não lembra de nada? Porque não era ela. Nós só saberemos quando chegarmos na glória. Porque Deus é o único justo juiz que pode ver no momento exato quem estava apertando o gatilho, quem estava cometendo aquela atrocidade contra a própria vida. Então, se esse irmão, por acaso, realmente puxou aquele gatilho, se ele fez isso, eu particularmente acredito que foi sim, de acordo com tudo que ele viveu, o ódio que aquela irmandade tinha dele, sim,
Eles fizeram com certeza um trabalho, encontraram alguma brecha na vida dele para agir, porque o diabo anda em derredor, gente. E se encontrou, agiu. E se isso aconteceu, qual é a boa notícia? É que ele com certeza foi salvo, porque se não era ele, ele agora está nos braços do Senhor. Esperamos que isso tenha acontecido, porque se foi ele consciente, ele não está nos braços do Senhor. Pastora Sara Shiva, quero saber a resposta. Não tem como saber. Só quando chegar na glória você vai saber. Agora vamos abrir um parênteses aqui importantíssimo. Qual seria a brecha? Gente, são muitas as brechas. Porque as pessoas hoje não estão sendo ensinadas a serem radicais contra o diabo. Radicais contra o pecado. Jesus era radical contra o diabo, radical contra o pecado. Não posso afirmar todas as brechas, não posso declarar brechas aqui sobre a vida de uma pessoa que eu não acompanhei. A única coisa que eu vi, eu constatei, eu mandei mensagem. Me rejeitaram quando eu mandei mensagem. Eu mandei mensagem. Eu disse, cuidado. Não quiseram me ouvir. Eu disse, cuidado. Cuidado com música do mundo. Pelo que eu tive de contato, o último contato que eu tive com esse irmão que veio a padecer nessa tragédia, eu mandei dizendo, parem de ouvir essas músicas. E ninguém quis acreditar. Aí eu fiquei sabendo que ele estava andando com um tal de um pastor, não sei das quantas, que eu não vou falar o nome, que eu não vou dar ibope. E que ele estava andando com esse outro cara, que esse outro cara também escuta a música do mundo, e é doutrina da porta larga, pode fazer tudo o que quer. Não tem disciplina na santidade da cruz do Senhor, porque, gente, o que o povo do mundo chama de disciplina, nós crentes chamamos de cruz. Não fazer o que eu quero, adiar um prazer para viver o momento certo, esse prazer se chama cruz na Bíblia, não é disciplina não que se chama cruz, ok? É a disciplina da cruz, é renúncia. O cristão verdadeiro, ele aprende isso logo que ele se converte. E aí quando você escuta esse discurso, eu ouvi, essa foi a notícia que chegou para mim, deles, eles me responderam, para com isso, que radicalismo, que bobagem. Será que ele morreu antes de completar a carreira? Eu não acredito. Eu acredito que ele completou, porque agora, da forma como a coisa aconteceu, suspeita, estranha, o nome dele vai ser assoprado nos quatro ventos e as pessoas vão conhecer muito mais a história dele. E a partir daí, João capítulo 12, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer fica só, mas se morrer produz muito fruto. Então ali, eu acredito que Deus estava até ali conduzindo, e aqueles que foram entrar no corpo dele como espírito humano, que eu acredito que ele foi sim possesso no espírito humano, eu acredito, porque eu duvido que aquele homem tirasse a própria vida, eu duvido. Eu, Sara Shiva, alguém pode falar o que quiser, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Ali até Deus estava no comando, porque eles acharam que iam apagar, mas na verdade agora que vai inflamar, porque agora que a mensagem dele vai explodir. Pois bem, agora eu quero que você veja esse vídeo aqui. Olá meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado, e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá.